Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da seu blog social, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos e Yahoo Respostas, obrigado você, viu? Até os dias de hoje está acompanhando a gente, você que inscreveu-se recentemente no nosso canal, meu muito obrigado. E gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai Tima de Montão. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, no meu relógio, são exatamente 19 horas e 46 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, teve dois comentários, né? Um comentário pedindo alguma explicação sobre um ponto, e no comentário uma pessoa deu uma síntese ali sobre o assunto que nós iríamos tratar aqui, tá bom? Então deixa eu mandar uma grande alô para Rosângela, Cristina, Daiane Sabino, Josanito professor sempre aqui, a Jess, Daiane Sabino aqui, né, comentou, Cristiano Salles, Fabiano Fanini, André Guilherme, obrigado aí, Super Ricardo, Alreit 3296, Silvestre Piolo, professor, obrigado aí, um abração para vocês aí em Santa Catarina, Vanderlei Vieira, o Carlos Augusto, Lipe Correia, Wellington Souza, obrigado a vocês todos que participam do nosso canal, comentam. Aline Sheila de Carvalho comentou sobre como alfabetizar seu filho pelo método fônico. Carlos Nandalim, em 2014. Esse vídeo aqui tivemos que tirar do canal, depois colocamos de novo, tá lá até hoje, né? Alfabetização fônica aí, viu, Aline? É interessante porque o que acontece? Eu vou falar sobre o meu assunto, só estou fazendo um preâmbulo aqui para cumprimentar as pessoas que comentam, né, participam do canal. A gente vai falar sobre um assunto diferente, mas aproveitando a audiência rotativa, a gente toca nesse ponto da alfabetização, que é um tema muito caro para nós, importante. Veja só, quando você lida com a alfabetização, tem a parte alfa e a parte beta. Hoje o pessoal quer dar nomes sofisticados, mas a grosso modo é aquela questão de letramento. Alfabetização e letramento. A parte alfa é um começo, depois tem a parte beta, beleza ou não? Então, o fonemas é a menor unidade sonora. Não é a sílaba. Correto? Então, os fonemas, quando você aprende os sons dos fonemas, né, de cada letrinha ali, que tem um som, quando ela se junta com outro fonema, vai dar uma sílaba. Quando você interioriza os conceitos dos fonemas, você começa a discriminar o som para poder transcrever depois. Tá compreendendo a questão? Então, se você tem dificuldade, né, de fazer a diferenciação entre os sons, você vai ter dificuldade mesmo na vida adulta para escrever. Você pode carregar essa dificuldade para toda a sua vida. Por quê? Porque nós temos uma janela de aprendizagem, uma janela de oportunidade que tem uma faixa etária. Você tem todo o seu cérebro de uma criança que está pronto ali para ser explorado e vem com recursos a mais. Por quê? Porque a natureza protege as crianças. Se ela tiver uma perda, mesmo com essa perda, ela vem com um volume grande de neurônios, ela consegue se equilibrar. Por quê? Porque tem que proteger a criança. Você veja que quando a criança nasce, o bebê está ali, a cabeça é maior que o... se você comparar as partes do corpo, depois você faz uma projeção aí da criança, lá na barriga desenvolvendo, como que é a cabeça? Vai se desenvolvendo ali. É a proteção, não é isso? Então, quando você aprende, interioriza o conceito dos sons do fonema,
você parte para a sílaba. Essa é a questão da cartilha Caminho Suave e da cartilha Sodré, que são os dois métodos genuinamente brasileiros, tá? Deveria ser menção honrosa no curso de pedagogia, mas raramente no curso de pedagogia você vai ver falando com dignidade dessas duas senhoras, que são patrimônio desse país, mas enfim. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí, é a alfabetização fônica. É muito importante você entender essa questão, né? Você, no ouvido que você vai separar. Então, quando você presta atenção nisso, nos fonemas, né? Você vai conseguir discriminar o som, acentuar as palavras corretamente. Você vê a sílaba tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona, hiato, ditongo, tritongo. Tá compreendendo a questão? Quando você parte do fonema, você vai conseguir ir para essas partes corretamente. Beleza ou não? Dito isso aí, vamos para a questão que vai gerar essa podcast, esse vídeo, né? É um recurso que eu tenho, um aplicativo AZ Record. Tem o X-Record, tem vários aplicativos que eles vão printar e filmar a tela do celular, né? Tem recursos em sites que você consegue fazer com o seu tablet, com o seu computador, com o seu notebook. Enfim, você consegue filmar a tela. O que eu estou vendo na minha tela, vocês estão vendo também, tá bom? E aí, o internauta, deixa eu ver o nome dele certinho aqui, ó. Acho que é Ricardo, né? O nome dele é Ricardo. Vamos ver aqui, ó. Ricardo. Super Ricardo. Ele faz um comentário. Os judeus são bons? Os judeus são os escolhidos de Deus aqui no mundo? É verdade que esses tais Illuminati são os donos das maiores empresas e riquezas do mundo? Olha só. Os judeus são bons? Uma pergunta. Olha só, vamos separar aqui, ó. Uma pergunta. Os judeus são os escolhidos de Deus no mundo? Segunda pergunta. É verdade que esses tais Illuminatis são os donos das maiores empresas e riquezas do mundo? Ponto. Então, primeiramente aí, obrigado aí. E depois teve um comentário do Hate 3296. Eles controlam os bancos, mais veículos midiáticos, mais instituições de ensino. Olha só, meu caro amigo, minha cara amiga que me ouve do outro lado. O povo judeu. O povo judeu ficou vagando pelo mundo sem uma terra, sem um país, sem nada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, deram um pedacinho de terra para eles ali, perto da faixa de Gaza ali, ó. Jerusalém, tá, ó, o seguinte. Vocês não têm onde ir, vocês vão ficar aqui, tá bom? Vocês ou não? Era uma região meia inóspita, né? Mas com a tecnologia, com a perseverança do povo judeu, eles conseguiram deixar aquele local, aquela situação melhor, né? Aquele tomate cereja, que você conhece por aí, foi desenvolvido lá, né? Nessa região. Então a tecnologia começou a florescer desse povo, que não tinha um país, não tinha uma pátria, vivia a esmo pelo mundo. Aí você tem o pessoal árabe, muçulmano, que tem os palestinos, tá ok? O que acontece? Eles queriam um lugar também, eles são muçulmanos. Aí foram dar um lugar para eles ficarem, ficou na faixa de Gaza. Olha só, do lado de quem? Olha só, será que esses caras que fizeram isso estavam querendo a paz do mundo? Eu não sei não, tenho minhas dúvidas. Então, o judeu, se ele perder Israel, vai viver aonde? Onde que ele vai ficar no mundo? Não tem mais lugar nenhum para ele, só tem aquilo ali. Mas o povo muçulmano tem mais de 50 países que ele pode ir. Então pensa por essa ótica aí. Agora, você diz, os judeus são bons? Essa pergunta eu respondo assim para você. Quero você, meu amigo do outro lado, pensa, raciocine com as suas próprias, com a sua própria cabeça, com a sua própria mente. Veja só. Você tem um corintiano. Ele torce pro Corinthians. Você tem um corintiano que é da Gaviões. Você tem um corintiano que é da camisa 12.
São torcidas organizadas, cada qual é torcedor de Corinthians, mas são iguais. O ponto em comum entre eles é torcer pelo Corinthians. Mas um só assiste o jogo e tá tudo bem. Se o amigo dele é palmeirense ou não, ele tá tranquilo. Mas o outro, se vê outro time com outra camisa, pode ter briga e fica nessa questão raivosa. Tá compreendendo a questão? Eles procuram briga por aí, já aconteceu muita morte por aí por causa disso. Então tem os radicais e tem o corintiano normal e tem vários tipos aí, beleza? O povo judeu é um povo pacífico. Tá certo? Numa família pode nascer várias pessoas pacíficas, mas pode ser um que é a curva de rio, que vai por um caminho meio tenebroso, vira bandido, vira o caramba 4. Então pode acontecer com o povo ter alguns elementos, né? Até mesmo lá em Israel deve ter uma prisão para os próprios judeus, aquele judeu que comete crime, que tira a vida de outra pessoa, beleza ou não? Esclarecido esse ponto, a maior parte dos judeus são pacíficos, ponto. A outra pergunta, eles são escolhidos de Deus? São escolhidos de Deus, ponto. Tá certo? São escolhidos de Deus, pronto. A outra pergunta é verdade que estes tais Illuminati são os donos do mundo, das maiores empresas de riquezas do mundo? O Super Ricardo, vou te dar um outro exemplo aqui, depois a gente vai citar alguns exemplos. Na tela aqui tem um gráfico aqui que fala sobre um grupo e o controle que eles têm de várias organizações. Então, você se tornou um empresário de sucesso. Você na sua cidade você faz salgadinho. Você ficou grande, gigante na sua cidade. Mas você é muito competitivo. Você não quer ter concorrente. O que você vai fazer? Você vai se tornar refém do mercado. Mas você quer se tornar refém do mercado ou você quer usar o mercado e a estrutura que o mercado tem com as suas instituições para lhe favorecer? Então, por exemplo, você como empresário, é um exemplo fictício, tá? Você como empresário, você começa a comprar vereador para fazer uma lei que favoreça a sua empresa. Você paga propagandas na televisão para favorecer sua empresa. Você sabota seus concorrentes. Isso é possível ou não? Te pergunto. Você manda infiltrados no local com a imprensa pronta ali para filmar do seu concorrente. Aí aquele infiltrado vai comer um salgado, de repente tem uma coisa estranha no salgado e sai no noticiário. Você tenta assassinar a reputação dos seus concorrentes. Isso é possível, meu caro Ricardo, ou não? Imagine isso a nível mundial. Nós tínhamos o tempo das navegações, onde cada país servia de o quê? De colônia para outro país. Agora eu te pergunto, o Brasil. Qual que é o maior ativo do Brasil? São as commodities. O Brasil, a maior fonte de renda do Brasil, por incrível que pareça, ainda é o agronegócio, que é tão demonizado. Mas isso tem método, isso tem estratégia. Pô. Tem uma agenda para o ser desse jeito. Então o mundo, como nós conhecemos, é um campo de exploração desses metacapitalistas que o professor Olavo de Carvalho tanto cunhou. Tem um artigo do Flávio Gordon, deixa eu ver que data que é esse artigo. Dia 8 de março de 2023. Beleza ou não? Deixa eu prestar minhas homenagens ao professor Olavo de Carvalho, que o mês passado aí, né? É recente, né? Fez 2 anos da sua nos deixou, né? Da sua aposentadoria, vamos dizer assim, né? Não aposentou, mas ele continua vivo nas nossas mentes, né?
E ele me ajudou muito a entender melhor esse mundão de meu Deus e compreender coisas que eu até então era inocente e não sabia. Eu queria combater certas questões, mas não sabia como fazer, dava cabeçada. E hoje eu entendo. Muitas pessoas que me acompanham aí na internet há mais de 15 anos, há mais de 20, meu irmão, desculpa aí. Você gostando ou não gostando do professor Olavo, você vai levar um pedacinho dele nos nossos vídeos aqui. Não tem jeito. Se eu estou fazendo esse trabalho aqui, é por causa disso aí também. Tá bom? É por causa disso aí. Então, saudades do professor, ele tá fazendo falta, né? Ele que cunhou essa questão dos metacapitalistas. Tem um artigo dele, Os Donos do Mundo, né? De 2011, da Gazeta do... Não, na Gazeta do Povo não. No Diário do Comércio, ele mapeia os 3 esquemas globalistas de poder no jornal. Olha só. E os metacapitalistas são esses empresários que eu estou dando exemplo aqui. Eles compram consciências, eles sabotam reputações, eles fomentam o movimento esquerdista pelo mundo. Agora você pode me perguntar, mas por que os metacapitalistas, esses capitalistas, vai financiar o movimento esquerdista? Meu irmão, olha só, tudo tem uma estratégia de ser. Veja só, Hitler quando subiu ao poder, você acha que ele subiu ao poder, ele era um outsider. De repentemente, o cara tá ali, fez um monte de coisa ali e tal, de repentemente o cara é chanceler da Alemanha, daqui a pouco ele manda na Alemanha. Você acha que isso foi tudo uma infeliz coincidência? Você acha que o Mussolini subiu ao poder com uma infeliz coincidência? Não, pô. Né? No meu Internet Archive, deixa aqui, desligou aqui, peraí. No meu Internet Archive tem um documentário. Tem umas coisas exageradas, né? Mas no seu contexto geral ali, tá de bom tamanho. E esse documentário é o que? Vou ler aqui para vocês aqui um trechinho aqui, ó. No primeiro comentário desse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar o link, tá bom? A história dos Illuminatis e da Nova Ordem, sua origem e sua influência. São 141 páginas que vai explicar para você, né, sobre essa questão. Tem umas coisas que podem parecer exagero para você, mas você constata que o mundo, o jeito que é o mundo, você repare como que ele está. Entende? Depois tem um outro livro aqui, ó, que eu gostaria de citar para vocês aqui. Como as democracias morrem. Steven Levitassi e Daniel Ziblatt. Como as democracias morrem. Tem um exemplo aqui que os autores eles dão de exemplo que é muito interessante, né? Como as democracias morrem. É um capítulo intitulado, é o primeiro capítulo do livro, né, a introdução, e fala o seguinte: alianças fatídicas. Olha só que interessante. Alianças fatídicas. Vou ver aqui para vocês o capítulo aqui, tô folheando aqui, eu vou achar rapidinho. Estou folheando aqui, ó, o primeiro capítulo. Alianças fatídicas. Esse capítulo é interessante. Tem uma parábola aqui muito interessante. Tem uma lenda, fábulas de Esopo, que você vai entender o que nós estamos falando aqui para ti. Alianças fatídicas. Aí ele vai contar um conto, fábulas de Esopo, antes de Cristo. Surgiu uma séria disputa entre o cavalo e o javali. Então o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre suas mandíbulas, para que eu possa guiá-lo. Com essas rédeas, e que coloque esta sela nas suas costas, para que eu possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou
as condições e o caçador logo oscilou e o bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali e então disse: agora desça e retire estas coisas da minha boca e das minhas costas. Não, não, não. Tão rápido não, não, amigo, disse o caçador. Eu o tenho sob minhas rédeas, espólias, e por enquanto prefiro mantê-lo assim. O javali, o cavalo e o caçador. Fábulas de Esopo. Fábulas de Esopo é fascinante, né? Você vê aí que tem aí ilustrações. Então, o cavalo fez uma aliança ali com o caçador e no fim ele ficou preso. Então, esses grandes magnatas também, eles fizeram ali, eles que fizeram surgir Mussolini. Naquele caos todo, alguém ganha no caos. Alguém ganha na muvuca, alguém ganha na bagunça. E esse pessoal sempre ganha na bagunça. Hitler foi assim, tá certo? Então aqui tem um gráfico aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Conselho de Relações Estrangeiras. Essa elite mega bilionária aqui, elas comandam isso, ó. Conselho das Relações Estrangeiras. Comissão Trilateral. Deixa eu pegar nosso pincel atômico aqui, ó. Já estamos 20 e poucos minutos, meu Deus. Bom, aqui, ó. Conselho Trilateral. Aqui, ó. O primeiro aqui, ó, esse aqui que eu falei, é Comissão das Relações Estrangeiras. O outro aqui, IR de Assuntos Internacionais. Organização das Nações Unidas. E você veja que o terreno cedido ali, aqui, ó, Grupo Bilderberg. Já. Depois tem um aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Clube de Roma. Todas essas instituições foram fomentadas e criadas por incentivo desses metacapitalistas. E eles agem no mundo, saem pesquisas, ou é para o clima, ou para dizer que você tem que tomar cuidado com tal coisa, que você pode comer um inseto lá que vai te dar proteína, modelos de educação para te aprisionar, tudo sai dessa putada aqui toda. E a pergunta que não quer calar: por que esse pessoal se envolve com os comunistas e com essa pessoa, com esse pessoal revolucionário? Porque esse pessoal, né, eles ganham com a ascensão desse pessoal. Por quê? Porque eles têm acesso privilegiado. Eu te pergunto, lembra que eu dei o exemplo lá atrás daquele empresário de Salgadinho? Numa cidade ele cresceu, começou a comprar as pessoas, o jornal, a revista, os repórteres, né? O noticiário. Começou a sabotar, por assim dizer, os seus concorrentes, então, assassinando a reputação desse pessoal. Então o modus operandi desse pessoal é assim. A nível mundial, esse pessoal controla tudo. Você acha mesmo que uma pessoa que chega a ser bilionária vai querer perder da noite para o dia seu dinheiro? E nós sabemos que o mercado, né, o livre mercado, ele é sazonal. Ora você está por cima, ora você está por baixo. Esse pessoal não aceita essas condições de estar por cima ou estar por baixo. Então, eles vão seguir, ou seguirão, a dialética. Ou seja, se tiver ruim o mercado para você, para eles vai estar bom. Se tiver bom o mercado para eles, vai estar bom também. Eles ganham no sucesso do mercado e no fracasso no mercado. Por quê? Eles sabem que um produto vai ficar... Eles têm informações privilegiadas que uma ação na bolsa vai ficar baixa. Mas você não sabe. Eles têm essa informação privilegiada, tá certo? O que acontece? Eles vão lá e compram essas ações. Quando essas bolsas subirem, né, essas ações subirem, esse pessoal vende as ações. São informações privilegiadas. Você vê aí, por exemplo, o que aconteceu com a Americanas, os donos da Americana? Esse rombo milionário, pessoas que não ficaram sem receber, que entregaram mercadoria, estão sem receber. Como é que ficou a situação desse pessoal? Ficou por isso mesmo? Está tudo certo?
Está compreendendo a questão? Então, para essas pessoas que controlam o mundo, para essas pessoas não acontece nada. Por quê? Porque eles estão no controle. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Está compreendendo a questão? Então, banco. Nós temos aí ó, a BlackRock. Dá uma pesquisada dessa empresa aí, um conglomerado que controla vários conglomerados de empresas. Ela sozinha controla boa parte do mercado mundial. Pepsi Cola. Não sei se é ela ou a Vanguard. Pepsi Cola e Coca-Cola estão no mesmo pacote ali, meu. Então, para você parece que tem concorrência. O Burger King parece que é concorrência. Mas para esse pessoal que controla tudo, não. É concorrência para você. Então é a dialética. Sempre tem que ter a oposição, o confronto. Tá certo? É a dialética. Ou eu vou ganhar no sucesso ou no fracasso. Eles têm duas frentes de trabalho. Né? Muita gente descobriu tardiamente que o PSDB e o PT não eram tão inimigos assim, mas o Enéas, o Dr. Enéas já falava lá nos seus vídeos, é falsa a inimizade desse pessoal. Deixa eu ver um vídeo do Dr. Enéas aqui, ó, para que você entenda. Isso aí foi falado, deixa eu ver aqui, ó, tá no nosso canal. É rapidinho, quer ver, ó? Deixa eu procurar aqui, ó, Dr. Enéas, meu nome é Enéas. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr aqui pra nós aqui, escutarmos aqui, ó. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista EIR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Então a gente viu aqui a fala das eleições no Brasil para a presidência da República, né, 1998. 98, ó. 2008, né? 2018. Ó, 98, 2008. Tá certo? 2018. Ó, quanto tempo faz isso aqui, né? 10, 20, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. 2008, né? 2018, 20 anos. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quer dizer, são 26 anos que ele falou isso aí. Muitas pessoas riram dele. Por quê? Porque ele foi ridicularizado. E nós falamos aqui, todas as pessoas que vão subir e destoam dessa elite bilionária aí, eles vão usar o mecanismo que eles possuem para assassinar a reputação ou desqualificar os seus oponentes. Então, se você coloca uma pessoa que você financiou para estar no poder, então no MEC aí, quantas ONGs tem aí? De vários bilionários que, entre aspas, estão fazendo caridade. Mas será que estão? Tem um aí, né, que também tinha parceria com a Lojas Americanas, tá ali. Tem uma ONG que leva o nome dele, tá? Tá lá no MEC. Não, mas é só uma caridade. O Bill Gates também é só caridade. Mas com isso a sua fundação deixa de pagar impostos. Então tudo tem interesse dessa turma toda, né?
Aí, meu amigo, então esse pessoal, eles têm a mão em tudo. E o professor Olavo dizia o seguinte, deixa eu ler aqui, ó, a gente falou sobre essa questão, a fábula de Esopo, mas a gente não leu o Twitter do Flávio Gordon. Em 2004, Olavo e os metacapitalistas. Em 2004, o saudoso professor Olavo de Carvalho publicou no Jornal da Tarde, olha só, um artigo intitulado História de 15 séculos, link nos comentários. Nele, Olavo descrevia aquela classe de pessoas a quem chamou de metacapitalistas. Em suas palavras, se o sistema medieval havia durado 10 séculos, o absolutismo não durou mais do que 3. Menos ainda durará o reinado da burguesia liberal. Um século de liberdade econômica e política foi suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter-se às veleidades do mercado, que os enriqueceu. Querem controlá-lo e os instrumentos para isso são 3. O domínio do Estado, para a implantação das políticas estatais necessárias, tá entendendo? Né? A eternização do oligopólio. Você veja no Brasil, pô, não vamos muito longe, não. Quantas empresas controlam aí a proteína animal? São poucas, né? A Friboi, a JBS controla praticamente tudo. E o que sobra aí, sobra para BR Foods, não é isso ou não? A cerveja aí, quantos que detém esse oligopólio? Ou seja, eles têm uma quantidade de produtos que circulam que dá mais do que o dobro do que todos os outros juntos, reunidos. Dá muito mais do que isso. Então eles têm controle do mercado e controle para ditar o preço das coisas. Tá compreendendo a questão? Nós falamos sobre... São 3. O domínio do Estado para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio. O estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente favorecem o crescimento do poder estatal. Então esses movimentos aí sempre vão fazer com que o poder estatal cresça e ao mesmo tempo esse pessoal cresce junto. Só que eles controlam esse pessoal. Veja só, esse pessoal aí todo, esse Beatle for People aí, lembra daquele esquema que teve lá, né? Quantas corrupções tiveram no Brasil, Lava Jato, o dinheiro está sendo devolvido aí, meu amigo, minha amiga. As empresas que tinham um nome ali, estão mudando de nome. De repente você está vendo o nome dessas empresas com outro nome por aí, tá tudo normal. Por que isso acontece? É uma infeliz coincidência? Lá no Supremo, lá, por exemplo, o ministro Supremo perdoou as dívidas porque ele é um bom moço. Pô, coitadinho desse empresário aí, pô. Ele tem que pagar não sei quanto aí de indenização. Não, deixa pra lá, não vai pagar nada não. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Pra que fazer isso? Ele é um bom, eu tenho um bom coração. É tudo de bondade, pô. Por que você acha que tudo isso acontece? Quantas teorias conspiratórias que era tida como teorias conspiratórias que está se provando que é verdade? A gente viu na pandemia aí, né? Certas coisas que era tabu, que era tudo teoria da conspiração, estão se comprovando que eram verdades. E aí, como que fica? A gente vê candidatos aí em São Paulo, por exemplo, que eram anti-vacinas e agora são pró-vacinas. Por que esse pessoal muda? Porque tem que ser conveniente para entrar no poder, pô. Eu quero entrar na prefeitura. Eu vou dizer que eu vou aumentar o imposto? Não, vou falar outra coisa. Quando eu estiver lá dentro, eu vou fazer o que eu quero, porque eu já estou lá dentro. Tá entendendo? Esse pessoal desse jeito aí, eles prometem um mundo e um fundo para você. Tem dinheiro para fazer campanha? Tenta fazer uma campanha você para vereador da sua cidade. Esse ano vai ter eleições, né? Municipais aí. Tenta você ser um vereador aí. Tenta fazer uma campanha
Quanto que custa uma campanha aí para você conseguir ter chances aí? É maior dinheiro, né? E esse pessoal, tem esse pessoal que eles investem nessa turma toda, para que quando eles estiverem lá dentro, lá, eles façam a parte deles. Por exemplo, você é pedreiro, você entrou numa casa, você vai instalar só uma janela. Mas você não tem interesse em instalar só uma janela naquela casa. Você tem interesse em fazer outro serviço naquela casa. Então você descobre outras questões dentro da casa e você sinaliza para o cliente que é urgente, que é perigoso. Ó, a sua caixa d'água aqui está perigosa, pode vazar. É tudo mentira. A sua caixa d'água pode vazar, a sua fiação elétrica aqui está muito perigosa, você tem que arrumar isso aqui. Vai te aterrorizar. Então, com medo, você faz qualquer coisa. E esse pessoal faz isso. Eles fomentam o medo, o pânico, o caos. E eles ganham nisso aí, nesse ambiente. O ilusionista, ele precisa do caos, da distração, para te dar o golpe. O estelionatário, ele não chega falando palavrão com você. Ele vem bem sofisticado, bem arrumado, bem alinhado, pô, e te dá um golpe, te mente. Né? Você vê Hitler falava palavrão? Não, mas matou quantas pessoas aí, né? Não sei se ele falava, tá? Mas ele falava ali e tal. Então, ali, ó. E aí, quem adiantou tudo essa coisa? Matou quantas pessoas aí? Quantos milhões de judeus aí? Morreu na mão desses canalhas todos aí. Então você vê aí o que acontece pelo mundo. E as empresas que estavam com os nazistas lá atrás, elas estão aí por aí. Ajudaram ou não ajudaram? Ah, quem foi um forçado? Não sei. Vocês estão no poder ainda, né, meu? Tá entendendo a questão aí? A gente tem que deixar de ser inocente e ver as coisas como elas são. E perceber que tem pessoas que elas são ricas, não é por causa de uma infeliz coincidência, é porque elas se mantêm ali por causa que elas corrompem tudo à sua volta. Tudo à sua volta é corrompido. Eles financiam guerras, né? Porque eles vão ganhar na guerra. Veja assim a Ucrânia com a Rússia ali. Né? Você acha que é tudo de graça aquilo ali? Tudo. E depois que tiver o país destruído, quem vai reconstruir? As empresas que reconstruirão o país vão ganhar dinheiro, tá vendo? Então esse pessoal fomenta a guerra para vender material bélico, para depois empresa de tecnologia, de construção ganhar dinheiro ali em cima. Só que tem três esquemas globalistas de poder. Tem o russo-chinês, que é o eurasiano. Tem o califado muçulmano, a fraternidade muçulmana. E você tem os metacapitalistas. Às vezes eles atuam entre si e às vezes eles divergem. Tá compreendendo a questão? Então, basicamente, esses são os três que o professor Olavo de Carvalho citou nesse artigo lá do Diário do Comércio em 2011, tá? Que eu li esse artigo, mas eu já li em 2012, tardiamente já. Então foi ali que comecei, pô, já tinha acompanhado alguns vídeos do professor e vi, pô, aí foi ali meu despertar, né? Para essa questão que eu não tinha conhecimento correto ainda, né? Já fazem o quê? Nós estamos em 2024, fazem 13 anos aí, né? 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Eu tinha uma ideia que tinha uma coisa ruim, mas não sabia o que era. Então, esse pessoal existe. No comentário aqui eu vou deixar esse livro aí. Lá no meu blog, quando eu colocar esse vídeo no blog, eu vou deixar abaixo do vídeo, vou deixar alguns livros ali, ó. Como as democracias morrem. O outro livro que a gente vai deixar lá no blog é a história dos Illuminatis, né? Do Raimundo Fauro, Os Donos do Mundo, isso é antigão. Da Cristina Martin Jimenez, Os Donos do Mundo. Vamos deixar também o Clube Bilderberg, do Daniel Stulin, a verdadeira história do Clube Bilderberg. Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Essa aqui é uma paulada na sua cachola, meu amigo. Deixa eu ver aqui, ó. Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então, tem muita coisa por aí, tá? Esses livros aqui, tem o do professor Olavo
de Carvalho, o debate dele com o Alexandre Duguin, né? Esse livro é maravilhoso, que ele vai falar sobre esse esquema eurasiano, né, russo-chinês. Enfim, veja como está o mundo configurado hoje, né? As guerras que está por aí, alguém está lucrando com tudo isso, meu. Só a população pobre do país que não ganha nada. Então, os países são reféns dessa putada toda. Então, o presidente que você tem no seu país aí, né, são tudo fantoches aí. E tem uns que ficam de joelhos para essa turma toda, eles colocam o que eles quiserem no poder. Tá compreendendo a questão? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Falamos um pouco, vamos nos aprofundar um pouco conforme passar o tempo aí nesses assuntos aqui, que eu acho importante você entender essa questão. Se você não acredita, para mim não muda nada. Tem aquela questão de Pareto, né? Vilfredo Pareto. Eu vi aí com Amoedo, né? Renato Amoedo. E ele citou essa questão do 80-20, né? E o que é esse 80-20? O princípio de Pareto, também conhecido como a regra 80-20, é um fenômeno que afirma que cerca de 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. Tá certo? Ou seja, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Se você acha que isso aqui é uma conspiração, se você acha que é tudo besteira, meu irmão, você tá ali, é 80-20 que eu vou fazer, não posso fazer nada. Poucos vão ser escolhidos mesmo. Né? Então, se você vai ficar aí não acreditando, e aí você vai ser enganado daí, que eu não posso fazer nada. Então é a regra do 80-20, tá bom? Obrigado pela sua atenção até aqui, duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.